Então agora a gente precisa entender qual é a vantagem do fundo imobiliário de papel ter essas dívidas. Por que os fundos de papéis eles não querem ter os imóveis? Por que eles preferem ter as dívidas? Já parou pra se perguntar isso? Então se arruma na cadeira aí, se concentra pra você conseguir entender isso aqui, porque isso aqui a gente vai aumentar um pouquinho a complexidade. Isso aqui é aula de curso, hein? Isso aqui é aula de curso, então preste atenção. Então vamos lá, quando você vai emprestar o dinheiro, que não seja aí pra sua mãe, né, pro seu irmão, pros seus parentes em geral aí, que você não vai cobrar juros, se você vai emprestar o seu dinheiro pra qualquer outro tipo de instituição, pra qualquer outro tipo de pessoa não próxima de você, você vai cobrar um juro, não vai? Então você vai emprestar aí, sei lá, 300 reais aí pra alguém e você vai querer receber daqui 1, 2 anos 300 reais de volta? Não, né? Você vai cobrar um juro. Por quê? Porque o dinheiro ele tem um custo sobre o tempo. Durante o percorrer do tempo, o nosso dinheiro vai perdendo valor com o IPCA, com a inflação. Logo, caso a gente tire esse dinheiro da nossa mão, ele precisa ser ou gasto para virar bem de consumo, ou investido para valorização de capital, ou literalmente emprestado para que tenha juros, correções monetárias. Perfeito? Então você vai emprestar os seus 300 reais aí, você vai querer receber daqui 1, 2 anos mais do que 300. Eu vou colocar aqui, daqui 1 ano você vai querer receber 330. Esses 30 reais aqui, ó, a mais, o que é isso? Isso é juro, né? Isso aqui é um ganho que você teve sobre os 300. E aqui não vamos nem nos ater se é um ganho real ou um ganho nominal por enquanto, tá? Mas só para você entender que isso aqui é a parte dos juros. Então agora você começa a entender como que os fundos imobiliários de papéis ganham dinheiro. Eles não vão ter 300 reais, eles vão ter um patrimônio, por exemplo, do KNCR, mais de 1 bilhão de reais. E aí com esse 1 bilhão de reais, ele empresta para várias pessoas. Então ele pega 100 milhões e empresta para um, aí 30 milhões e empresta para outro, 30 milhões e empresta para outro ali, aí para esse aqui ele empresta 200 milhões. Enfim, conforme esses empréstimos vão acontecendo, eles têm o seu tempo de duração, 1, 2, 3, 4, 5 anos, e também tem os juros. Só que aqui, quando eu falei sobre você emprestar o seu dinheiro e cobrar 330 no outro ano, a gente falou que esses 30 reais é juros, e a gente tá falando agora, né, que esse juro foi de 10% ao ano. Só que quando você vai fazer um empréstimo profissional, como os fundos imobiliários de papéis, eles vivem disso, eles precisam padronizar essas taxas. Então, você vai cobrar 10% de uma pessoa, 11% de outra pessoa, e você precisa ter um padrão para definir quais taxas são essas. Logo, toda vez que um gestor de um fundo de papel vai emprestar o seu dinheiro para uma instituição, o que eles combinam? Eles combinam indexação de taxas. Então aqui, ó, indexação de taxas. O que significa indexação? Indexação é quando eu decido que eu vou colocar o meu dinheiro para ele seguir certo a taxa. Você pode também, por exemplo, investindo em ETFs, falar que você quer colocar o seu dinheiro para seguir um certo índice. Você está indexando também o seu dinheiro, seja ele na renda fixa, seja ele também investindo na média. No caso aqui, quando a gente fala em indexação de taxas, a gente está querendo seguir algum tipo de taxa. E quais são as principais taxas que vêm na sua cabeça quando eu falo de juros? Quais são as principais taxas? Esperei você responder aí, né, no Tesouro Direto, quando você abre lá títulos e taxas, você vai ver pré-fixado, você vai ver CDI e você vai ver IPCA. Se a gente está seguindo um padrão, a maior parte das vezes você vai ver o CDI dentro dos fundos imobiliários e o IPCA dentro dos fundos imobiliários. Então quando você abre lá o portfólio do fundo imobiliário e ele tem 1 bilhão de patrimônio e ele está emprestando esse 1 bilhão através de CRIs, quando você vai ver por quanto está emprestado, você vai ver normalmente CDI ou IPCA mais uma taxa. Então ele vai ser CDI mais 1 ou 2 ou 3 ou 4% de taxa. Ali o gestor vai definir o quanto que ele quer emprestar, quanto que ele quer emprestar, e quando você for ver o IPCA também vai ser IPCA, e normalmente o IPCA fica abaixo do CDI aqui no Brasil na maior parte das vezes. Então você vai ver o IPCA aí mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e pode ir até adiante, tá? Quanto maior essa taxa, maior é o risco. Mas o importante é que você entenda antes da gente passar para essa parte do risco, para você classificar os riscos dos fundos imobiliários. Vamos fazer uma breve recapitulação. Olha lá, os fundos imobiliários, eles são fundos, logo, dinheiro no cofre. O gestor define onde ele quer emprestar. Se ele vai emprestar para o setor imobiliário, independente de qual forma, vai ser um FII, Fundo de Investimento Imobiliário. Se o gestor compra um imóvel, FII de tijolo. Se o gestor empresta, FII de papel. Se ele empresta, tem algumas formas dele emprestar: CRI, LH,
IPCA e LCI. Isso é o que normalmente você vai ver. A maior parte é emprestada através de CRIs, e quando você faz esse empréstimo, o cara que pegou o emprestado tem que te pagar juros. Logo, para ele te pagar juros, vocês precisam combinar uma taxa. Essas taxas são indexadas a alguns indicadores que a gente usa no Brasil. Os principais são CDI e IPCA. Até tem outros indicadores, como por exemplo o IGPM, mas é muito menos utilizado, tá? O CDI e o IPCA já vai fazer você ler aí 99% de todas as informações que tem dentro dos fundos imobiliários de papéis. E aí, quando eu indexo isso em uma taxa, que vai ser CDI ou IPCA, ela também vai ter uma taxa pré-fixada, que é aquela que eu sei quanto que vai ser desde o início da minha contratação. Eu sei o quanto que eu vou receber desde o dia que eu comprei a cota. CDI mais 3% eu tenho certeza que eu vou receber. Agora, o CDI eu tenho? Não, porque é pós-fixado. Eu não sei quanto que vai ser o CDI daqui 45 dias na próxima reunião do Copom. Hoje ele está aí na taxa de 10,40, mas pode ser que daqui a 45 dias a Selic desça 25 pontos percentuais ali e o CDI caia. E essa variação vai acontecendo, e os fundos imobiliários emprestam através de CDI e IPCA justamente para ficarem protegidos da macroeconomia, né? Andar junto com a macroeconomia, não ficar tão descolado assim. Perfeito? Agora você tem que entender como que funciona esses pagamentos. Quando um fundo imobiliário de papel, qualquer que seja, empreste lá os seus R$1.000, o que que acontece? Isso aqui vai passar através de um CRI e vai estar indexado a uma taxa. Perfeito? Eu vou colocar aqui que foi CDI mais 3, só para você ir acumulando seu conhecimento aí. Logo, vai voltar pro fundo aqui, ó, depois, no final, mais do que 1.000. Então vai voltar pro fundo aqui, vou até colocar de azul, vai voltar 1.000 e, sei lá, R$50, tá? Só um exemplo, não fiz o cálculo aqui não, só para você entender que voltou mais do que foi. Logo, o que que vira lucro aqui? É apenas os R$50, concorda? Apenas os R$50. Os outros 1.000 já era patrimônio do fundo. Logo, o que será distribuído para você é o que? Segundo a lei que rege os fundos imobiliários hoje, 95% do lucro líquido auferido por semestre deve ser distribuído. Então são os R$1.050 que vão ser distribuídos? Não. O que que desses R$1.050 é de lucro? Apenas os R$50. Então desses R$50 aqui, para ele virar lucro líquido, ainda tem que tirar despesa, custo, taxa de administração, taxa de gestão. Vamos supor que sobre aqui R$40. Esses R$40 serão distribuídos como dividendo yield lá, né? Vai ser distribuído como dividendos, vai virar dividendo yield pro fundo imobiliário. E aí, o que que acontece com os outros R$1.000? Porque que era 1.050, distribui 50, para onde vai os outros 1.000? E investe de novo, a mesma coisa. Então os R$1.000 tá aqui de novo, ele vai emprestar através, vou colocar aqui agora, através de uma LCI. Aí ele vai render aqui, neste momento, vou trocar aqui também, só para você ir aprendendo aí, ó, IPCA mais 6%, e aí vai voltar pro fundo de novo. Vamos colocar aqui agora que vai voltar R$1.100, esse investimento foi melhor. Logo que vai ser distribuído vai ser 100, e assim por diante, ele vai investir novamente 1.000, novamente 1.000. Olha que importante isso aqui, cara. Se você não percebeu, olha que importante isso aqui. Conforme vai acontecendo os vencimentos dos contratos, dessas dívidas, o que que fica sobrando pro fundo? É sempre os R$1.000. Sobra 1.000 depois da distribuição, aí ele investe mais 1.000. Aí depois da distribuição sobra 1.000, aí ele investe mais 1.000. O que que você quer dizer com isso, Léo? Os fundos imobiliários de papéis não têm valorização. Dívida não valoriza. O patrimônio do fundo não valoriza. Por quê? Porque todo o mecanismo de funcionamento dos fundos de papéis, todo o juro em lucro é distribuído. Clica aqui para seguir, dá o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo foi bom, para recomendar para mais pessoas. E lógico, meu parceiro, eu poderia deixar de falar isso, né? Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.